Olá, pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo do Varejo Summit. E agora, nessa mesa redonda, a gente vai falar do futuro do e-commerce e como ele é uma experiência aí conectada em todos os canais. Então, hoje o consumidor ele transita com naturalidade entre diferentes pontos de contato. Ele começa pesquisando no Google, tira uma dúvida no WhatsApp, compara no Marketplace e finaliza a compra ali no próprio app da marca. E para ele aí, tudo isso é uma parte de uma única experiência. Mas para as empresas nem sempre é assim. Né, estar em vários canais não significa necessariamente entregar uma experiência conectada. E o grande desafio aí da jornada é manter a consistência e conquistar a confiança aí do cliente do primeiro clique até a recompra. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então eu estou aqui com o Rafael Leite, que é gerente de marketing na Zorro Brasil, e com o Matheus Toledo, que é CEO na MT Soluções. Pessoal, obrigada pela presença e bora para mais um conteúdo Bora aí. para mais um. Obrigado, Gabi. Bora, Boa! Gabi. Prazer aí, Matheus, falar com Fazer você de mais novo. uma, mais uma. Boa. E para começar, eu queria entender aqui com vocês, né, que vocês explicassem aí para nossa audiência a diferença entre simplesmente estar em vários canais e de fato oferecer aí uma experiência conectada, né, em multicanais e que isso seja uma jornada aí mais fluida, unificada para conquistar o cliente. Normalmente a gente acaba se confundindo muito entre o que é vários canais de fato com pontos de contatos e processos diferentes do que é de fato a omnicanalidade. O que basicamente diferencia um do outro? Quando a gente tem vários touch points, que são esses pontos de contato soltos, e não existe uma interligação entre eles, eu não posso dizer que é uma comunicação ou uma compra unificada. Porque literalmente o cliente que vai na loja física, ele vai ter um tratamento totalmente diferente do cliente que fala no WhatsApp. Quando a gente tem uma comunicação muito unificada, a gente vai ter o mesmo tratamento do WhatsApp na loja física. Se ele comprar no Marketplace, a experiência dele com embalagem, como que vai chegar aquilo também vai ser a mesma. Então, isso hoje é o que diferencia a omnicanalidade, ou omnichannel, como alguns gostam de chamar, de simplesmente estar presente em vários canais de venda ou de comunicação. Acho que é consistência de mensagem, de tom, de atendimento, né? Você Sim, passar por todos os canais, mesmo no meio de digital, assim, né? Então, o cliente que compra pelo, sei lá, pelo WhatsApp é o que vai no Instagram, no seu direct ali para sim, perguntar, né? Então, se você trata o cliente de forma diferente em canais diferentes, a experiência que ele para ele é uma empresa só, né? Para ele Uhum. é a sua empresa ali, então, exatamente. você não pode tratar ele de jeito diferente ali Você também, ligou né? na farmácia do Zezinho, ele ligou, ele vai ter uma experiência que tem que ser a mesma que ele tem lá no balcão. Então, muitas vezes as pessoas ficam tentando inventar roda e não tentam pegar aquele atendente que sabe muito bem treinar ali e atender o telefone ali para tirar os pedidos do dia ali da farmácia, para levar ele para o WhatsApp. Porque esse cara, ele vai conseguir te ajudar a construir essa omnicanalidade de um jeito fácil. E muitas vezes as empresas acabam não fazendo isso. E aí ele fala: não consigo implantar o Omnichannel na minha loja. Claro, você trouxe um gerente que estudou, cara, em escolas incríveis, com MBAs incríveis, mas não tem nenhuma experiência que o teu time tem com o teu cliente, porque não consegue trazer isso. E aí ele vai distanciando a omnicanalidade. E aí, para aquele cliente ou aquele lojista que tentou implementar a omnicanalidade, aquilo para de fazer sentido. Quando ele escuta a gente falando sobre isso, ele fala: ah, isso não funciona, isso é balela. Porque ele tentou, talvez, usar a estratégia errada para implementar uma coisa que ele não estava pronto ou de um jeito que não era conectado. E isso gerou um ruído. E aí, às vezes, ele vai falar: ah, Omnichannel não funciona para mim. Falam que é assim, mas na prática não é assim. Não, é assim, desde que você estruture bem E toda a deixe operação. tudo isso Ah, conectado, né? se Exatamente. você não sabe o que falar em um canal, ter mais Exatamente. canais só vai amplificar o problema, né? Exato. Boa, e pensando aí nesse ponto da confiança, a gente sabe que ter uma experiência bem construída, ela gera não só fidelidade, né, mas também comentários positivos, engajamento. Então, como as marcas podem usar isso para ampliar a sua presença e atrair até novos clientes? Bem, no outro conteúdo a gente falou muito sobre fidelização e retenção. Eu acho que o engajamento é talvez uma outra etapa dessa jornada, Sim. né? O engajamento ele vem dessa experiência positiva em qualquer canal, e ele vem também como uma consequência desses consistência dos touch points, assim, né? Então, tudo vem dessa experiência positiva. E o que é legal quando a gente pensa na experiência positiva, que é muito importante, é a gente conseguir também transformar isso em prova social, que é uma coisa que muita gente fala,
Muita gente faz muito bem feito, então se vocês pegarem normalmente as marcas que são nativas digitais, elas fazem isso de forma brilhante. Então, a gente tem o caso, por exemplo, da Virgínia. Ela conseguiu fazer uma escalada não só por causa da marca, mas a experiência positiva foi muito boa, principalmente no começo da marca. Conseguir transformar esse embasamento social, essa forma como o cliente está falando, como o cliente fala que foi tratado, por exemplo, eu tive um problema, fui lá no Reclame Aqui, foi muito bem tratado pela marca, tudo isso vai trazer para uma coisa que a gente chama muito de DNA de marca. Então, todo mundo tem problema, é impossível você não ter problema como empresa. Só que é como você reage frente a cada um desses problemas. Precisa mostrar para o cliente, eu não sou uma empresa 100%, eu vou errar, mas eu vou resolver. Você mandou para o cliente, mandou um produto errado, por exemplo, a gente tinha um cliente no passado que a gente fez ele explodir em vendas, só que ele tinha um índice de reclamação muito alto. E a gente tentando entender o porquê. E aí um belo dia a gente foi visitar a operação, porque a gente falou, cara, não é possível, você não está seguindo exatamente o que a gente passou. Ele falou, tô seguindo. Aí chegou numa hora, ele vendia suplementos, a pessoa tinha pedido um suplemento de morango, aí alguém falou, o morango acabou, manda chocolate. Sem nem Ali a perguntar. gente virou e falou, cara, tá aqui o erro. Quantas vezes acontece isso? Muitas vezes isso acontece. E você fala, cara, como assim muitas vezes acontece? Se acontece, aqui vamos começar a olhar todos os pedidos, a pessoa falava, eu pedi determinado sabor, veio outro. É uma experiência. Imagina quem odeia chocolate ou quem odeia morango. Você compra uma coisa, recebeu outra. Você vai falar, cara, não é isso que eu quero. E saber como fazer essa conexão para que isso de fato vire uma prova social faz muita diferença. E isso vai transformar, obviamente, em engajamento. Perfeito. Até para personalizar que de forma eficaz a gente precisa ter dados consolidados, né? A gente já falou muito disso aqui. E hoje eles ficam aí muitas vezes espalhados em diversas ferramentas, né? Quando a gente não tem essa jornada toda integrada. Então, como que vocês veem a fragmentação de dados e como a unificação pode trazer aí, transformar as jornadas e interações mais fluidas? Acho que o ponto começa com duas palavras que você falou, né? Que é integração e unificação. Às vezes o desafio da integração é você ter essa visão unificada de todos os touchpoints, todas as informações, todos os dados que você tem ao longo da jornada. Às vezes na integração você perde isso, né? Então a unificação ela vem um pouco para acabar com esse problema, né? Você ter tudo dentro da mesma Sim. né, O mesmo stack, canivete, vamos falar assim. exatamente, de uma maneira que você consiga ter essa visão de ponta a ponta do Sim. cliente, né? Isso ajuda muito, principalmente quando a gente está construindo jornadas. Porque vamos pensar, normalmente, quando a gente fala de um e-commerce normal, a gente vai ter uma jornada de engajamento, uma jornada de reengajamento, uma jornada de recompra, uma jornada para os clientes campeões, uma jornada para quem comprou há mais de 6 meses e não compra mais. Se você não tem, você deveria ter essas jornadas desenhadas. Essas jornadas elas vão envolver vários pontos. Vão envolver pontos, por exemplo, o que produto que ele comprou, qual foi a data que ele comprou, você vai disparar um tipo de comunicação por e-mail, SMS, WhatsApp, o que ele reagiu daquilo, e aí você vai construindo uma teinha de aranha. Isso é bem legal. Quando você vai entrando nessas jornadas, quando você consegue avançar com elas, a gente vai conseguindo fazer não só uma integração normal, a gente faz muita integração de sistemas, mas sempre fica, igual você falou, Rafa, uma ponta solta. Tal dado não dá para ir, tal dado não dá para tratar do jeito que a gente gostaria. Quando a gente começa a olhar para a unificação, então eu vou ter uma única suíte, um único canivete que vai me ajudar a enviar um e-mail marketing, a poder me comunicar com aquele cliente, a poder medir e mensurar, como eu falei no outro vídeo, poder gravar, por exemplo, a navegação de um cliente, eu vou poder construir essa jornada, como eu falei, eu vou poder ter uma ferramenta de BI por trás para analisar os dados. Isso é muito importante, a gente também falou um pouquinho no outro. Muitas vezes as pessoas vão ter muitos dados e não sabem o que fazer com aquele dado. Normalmente, um e-commerce padrão, ele vai olhar Google Analytics, e aí você pergunta para o dono, o que você sabe? Eu tive 10 mil acessos no site e 50 vendas. Pô, legal. E isso quer dizer o quê? É bom, é ruim? Ele não consegue minimamente mensurar e aprofundar um pouco mais no dado. Quando a gente tem uma ferramenta com BI, como a gente tem, por exemplo, o Analytics da Zorro, a gente consegue incorporar, além dos dados ali, a gente consegue incorporar outros dados de fora, que às vezes você tem uma planilha, alguma coisa do tipo, mas você também consegue usar o poder da inteligência artificial para poder te ajudar
a entender melhor aqueles dados. E isso muda muito o jogo. Quando a gente avança para esse nível, a gente começa a dar poder para o dono do e-commerce. Que muitas vezes o dono do e-commerce ele fica refém de uma agência ou de um profissional. Quando você dá poder para o dono, ele sabe o que perguntar. Ele começa a entender melhor o sentido daquilo. Então, quando você tem essa unificação, você vai para isso. Quando você tem ferramentas soltas, você vai ficar na mão de vários fornecedores. Boa, você pode dar um exemplo aí desse uso da inteligência artificial nesse processo? Legal. Uma coisa que é muito comum é: eu quero vender para quem? É uma pergunta que a gente sempre faz em agência para o cliente. Para quem você quer vender? Para todo mundo. Fala, então, todo mundo não é seu cliente. Eu quero vender muito bem para São Paulo, para o Sudeste, que é o que todo mundo fala, por maior densidade demográfica. Só que muitas vezes aqui no Sudeste está tão saturado o mercado dele que talvez faça sentido a gente olhar para o Nordeste, usando, por exemplo, dados de venda do marketplace daquele próprio lojista, para conseguir falar para ele: olha, esses estados onde está vendendo muito bem, por exemplo, no Mercado Livre, na Shopee, por que você não consegue performar tão bem no teu e-commerce? Então a gente vai usar a inteligência artificial para a gente poder ver todos os estados expedidos e trazer quais são as cidades que fazem sentido para aquele lojista, para a gente colocar as campanhas de fato ali. Então a gente já fez isso em alguns clientes nossos e o resultado foi muito bom. Então a gente pegou esse formato e pegou um também que o cliente falava assim para a gente: minhas 5 maiores cidades são essas. E aí, vou dar exemplo aqui de cidades, tá? Não lembro exatamente, mas São Bernardo, Campinas, Jundiaí, Franca e Ribeirão Preto, por exemplo. E a gente olhava e falava: legal, mas você tem outras cidades que não são essas, que tem muito menos concorrentes teus, que talvez vai fazer muito sentido a gente olhar. Vamos rodar uma campanha aqui? Não, meu frete é caro, meu cliente não vai querer pagar o frete. Eu falei: mas os outros estão pagando, não faz sentido. E aí, quando a gente começou a rodar a campanha, a gente viu o crescimento de vendas naquelas cidades que a gente pontuou e a gente falou: tá vendo? Da onde você tirou isso? Análise com IA. A gente não simplesmente vai aqui no vento e fala: olha, vamos decidir ir por aqui. A gente tem um feeling de algumas coisas, óbvio, por tempo de mercado, mas outras a gente sempre vai conduzindo para aonde o teu cliente está, o que ele está falando, por que está, se está vendendo ali no marketplace, obviamente o teu cliente está lá. Talvez o frete não seja tão competitivo, talvez alguma coisa aqui não está bem alinhado no e-commerce. Então a gente ajusta para testar. E o teste tem que ser pelo menos 14 dias, porque tem lojistas também que querem testar algo na Em 2 sexta-feira. dias. Ele fala: sexta-feira, não, segunda, tira porque não está funcionando. Então a gente também tem que fazer essa. Cara, são 2 semaninhas minimamente para a gente poder ter um teste. Ok, agora a gente Qualidade, muda. né? E assim vai validando, exatamente. Uma pergunta legal também para fazer, assim, olhando para IA é quem são os seus melhores clientes, né? Que a gente falou bastante de canais Sim, agora, né? sim, Mas eu acho que é também legal olhar para sim. quem são os seus melhores clientes. Aí ela Então, traz muito isso. qual é o comportamento, qual que é o perfil, que aí você vai descobrir coisas que talvez não Não sejam tão sejam óbvias, né? Só exatamente. olhando para aquele cliente, para aquele dado, mas Sim, expande um pouco Sim. a visão. E aproveitando que a gente está falando de IA já, né? Olhando para o futuro, quais tendências vocês acreditam que vão impactar mais essa experiência conectada? É social commerce? É a própria IA generativa? Realidade aumentada? O que vocês veem como tendência? Eu tenho a minha máxima. Para mim tem, é um bolfe dos 3. tá? Não é nenhum, nem outro, nem outro. Por quê? O TikTok Shopping começou no Brasil há 4 ou 5 meses. Já é o terceiro maior canal em vendas e em crescimento nesse ano, aqui no Brasil. Então, assim, a possibilidade dele se tornar o maior é gigante. Dinheiro tem, mídia tem, público tem. Então, Sim. a gente. Engajamento, Engajamento, foi o que a gente exato. falou no começo. Engajamento no nível absurdo, assim. Pô, minha mãe compartilha vídeo de TikTok e ela não sabe como compartilha no Instagram, por exemplo. Mas o TikTok é fluido para ela. Então, essa fluidez também ajuda muito. E o TikTok, ele também tem alguns planos. Eu lembro que eu participei, eles escolheram em 2022 algumas agências no Brasil. A gente foi a convite de uma plataforma, a Loja Integrada, a gente foi uma das agências escolhidas para o que eles têm de ideia do futuro. E, Legal. e isso é algo total. Eles falaram: não é o que a gente vai lançar. O que a gente quer é literalmente que você tá num conteúdo de vídeo e você toque na roupa, por exemplo. Aqui do lado aparece um botãozinho falando o preço, você clica, você compra, mas
a pessoa está fazendo a live, ela clica de novo, o botãozinho fecha, ela vai para o próximo. É um negócio incrível, que tem um pouco a ver com, obviamente, com inteligência artificial, todo algoritmo que eles rodam, mas você também tem experiências imersivas, porque é muito fácil quando a gente cita e-commerce de moda, por exemplo. É muito palpável. Mas quando a gente cita, por exemplo, o que a Loft vem fazendo com venda de apartamentos de casa, você vai para um e-commerce que você precisa de realidade virtual, realidade aumentada em conjunto. Então você começa a misturar as questões para de fato ter um modelo que eu ouso a dizer que o modelo de fato que a gente vai ter de compras online nos próximos 5 anos não me parece ser a maneira que a gente vem comprando nos últimos 20. Então, eu acho que vai mudar muita coisa. Porque o protocolo da web está se mudando. Então, tem várias coisas que despontam como diferentes. E eu acho que a gente vai ainda ver algo muito surpreendente, na minha opinião. Se você falou. Tá falado. Ah, mas eu acho que isso é importante, né? Talvez a gente não saiba exatamente o que vai acontecer, né? Sim. Mas o importante, eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou no começo de experiência, de personalização e de ter né, essa visão unificada das coisas para, não importa o canal, a gente Sim. ter essa consistência. Eu até assim. já testei em alguns e-commerces, você consegue já colocar suas medidas, ele dizer qual é o Sim, tamanho da roupa sim. ideal para você, né? Tem alguns até que tem integrado aquela ferramenta que você consegue meio que se ver com a roupa sem estar, de fato, né, utilizando a roupa. Então você consegue fazer tudo isso online, maquiagem. Ah, vou testar, eu tiro uma foto minha, eu testo qual que é a cor que vai ficar melhor na minha pele, né? Até para Então que já tá você consiga muito. entender se aquilo de fato vai te agradar ou não, porque Porque o maior custo de um e-commerce hoje está justamente com a logística reversa, porque aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, o que você recebe de logística reversa, se já foi usado, você não consegue revender. Você não consegue revender. Então Sim. pensa uma maquiagem que você pegou, É. testou, Já. já abriu, aquilo virou lixo. Como é que a gente lida com isso? A gente também tem que falar sobre isso. Como é que a gente passa a lidar com esse lixo também que a gente produz? Então, é uma coisa que essas tecnologias vão ajudar cada vez mais a ser um pouco mais assertivo e evitar esse tipo de Se você quer comportamento. escalar, né, a experiência do e-commerce e evitar que a pessoa vá, só vou comprar se eu for na loja física. E aquele período de compra, às vezes, fica Sim, muito maior do que exatamente. seria, que a pessoa fica insegura de comprar. Então, essas ferramentas, elas vão ajudando a quebrar essas barreiras, E né? cá entre nós, não tem experiência mais chata de ter que devolver as coisas. Não Ai, sei, eu não, moro em prédio, é eu não horrível. sei vocês, mas assim, você recebe e você fala, pô, legal, não preciso sair de casa, mas para devolver, Você tem eu que ir tenho que até ir o até algum correio. lugar. Quando é o Nossa. correio, é pior, eu acho, mas quando, você tem que entregar numa, eu comprei um aspirador robô, Uhum, eu tenho 6 gatos, então, sim. né, é loucura. Comprei um aspirador robô para me ajudar na limpeza do dia a dia. Não gostei, eu falei, pô, não serviu igual eu imaginava, a vassoura ainda é mais prática, ok. Beleza, o aspirador manual. Aí fui devolver. Ah, você só pode devolver num ponto que não era nem pouco caminho entre casa e trabalho. Aí eu falei, puta que droga, velho. Eu não acredito. Eu Aí, já aí eu deixei de viro. devolver Eu coisa, também. assim, só pelo estresse, às vezes, Eu, que é você fazer essa eu logística. comprei uma bicicleta para o meu filho e recebi um micro-ondas em casa. Exatamente, bem, enfim. Oh, ok. E aí eu simplesmente desisti, eu preferi ficar com o micro-ondas e revender do que Do fazer que a fazer. logística ali. Porque se você vai no correio, é só no horário comercial, chega lá, tem uma Uma fila, fila gigante. assim, você evita passar por essas coisas, Ah, né? Sim. Não, realmente é complicado. Vocês têm aí um recado final para quem tá aí com o e-commerce e quer ter uma experiência multicanais mais integrada? Matheus? Bom, eu acho que a primeira coisa, eu acho não, tenho certeza. A primeira coisa que você precisa fazer é pensar nessa questão da jornada que a gente falou aqui nesse conteúdo, no anterior também. Porque se você parar para pensar, não importa o que vai acontecer daqui para frente, mas o cliente vai continuar tendo uma palavra-chave relacionamento. Ele vai continuar se relacionando com a marca. Então, a partir do momento que você constrói bem esse relacionamento e vai conseguindo medir aonde você precisa ficar ajustando esse relacionamento, é onde vai estar a nova marca da Virgínia, vamos falar assim, o novo grande case da internet de simplesmente ser mais uma loja no meio de várias outras. Então, a dica final que eu dou é essa. Ganha quem vai ser o dono da audiência ali, o dono do Exatamente. público, né? Não importa o canal, se você tem atenção, você tem um cliente, né? Boa,
Fechou. Então, turma, obrigada. Aí, Obrigado, Gabi. mais um conteúdo com vocês. E você que está em casa, fique de olho aí nos conteúdos do Varejo Summit. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.